A paz de Cristo, queridos internautas, quem vos fala é o irmão Paulo Fábio Tomás. Estou novamente aqui no canal Tempo com Deus, trazendo o quadro Curiosidades Bíblicas. E hoje o nosso assunto é: você sabia que o profeta Isaías é considerado o profeta messiânico do Antigo Testamento? Pois é, vamos tratar desse assunto e você vai ficar impressionado com a precisão das profecias deste profeta. Quero que você deixe seu like, curta, compartilha e principalmente se inscreva no canal Tempo com Deus. É com uma alegria muito grande que nós estamos juntos, participando com todos vocês inscritos nesse canal. Sempre temos uma palavra abençoadora para a sua vida. Pois é, vamos falar desse profeta, Profeta Isaías. Nenhum profeta do Antigo Testamento escreveu tanto sobre o Messias como escreveu Isaías. É lógico que outros profetas escreveram, mas não na quantidade e na precisão do profeta Isaías. E cerca de 700 anos antes dos acontecimentos. Por isso, Isaías é com muita propriedade reconhecido como profeta messiânico do Antigo Testamento. Então, nós vamos analisar algumas passagens bíblicas, versículos, principalmente no livro do profeta Isaías. Eu quero citar uma passagem do Novo Testamento, em João 1,41, a qual André, ele achou primeiro o próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, todo alegre anunciando que o tão aguardado Messias já estava presente no meio deles. Então o povo judeu esperava ansioso o surgimento de um Salvador, que era chamado por eles de o Messias que havia de vir. Aguardavam dia e noite o surgimento dessa pessoa prometida por Deus, prometida ali no Antigo Testamento pelos profetas. Esse Salvador esperado era chamado de o Messias. Essa palavra em hebraico quer dizer o ungido. É um título que significa que a pessoa era separada especialmente pelo Senhor para uma obra especial. Jesus era esse Messias que veio com uma missão especial, que era trazer a salvação até o ser humano. O ungido prometido por Deus. Daí nós entendemos o grande entusiasmo de André em falar a todos que haviam encontrado o Messias, que é Jesus Cristo. Agora nós vamos analisar, é lógico, dentro do livro do profeta Isaías, passagens que relatam suas profecias acerca do Messias. Nós ficamos impressionados com a precisão e com os detalhes que é dado pelo profeta. Então eu vou citar algumas delas que relatam esta verdade. Primeiramente, Isaías 7,14, ele fala do nascimento virginal de Jesus. Diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e chamará Emanuel, quer dizer Deus conosco. E nós sabemos que essa virgem escolhida por Deus foi Maria. Então aí um dos detalhes sobre Jesus. Também Isaías falou da unção especial que estaria sobre a vida de Jesus. Isaías 11:2, ele diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dará sabedoria e entendimento, e o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Nós vemos que no batismo de Jesus, o Espírito Santo repousou como forma corpórea de uma pomba sobre Jesus, dando-lhe esse poder espiritual. Também Isaías falou sobre a voz profética de João Batista, o precursor que viria
antes de Jesus, né? Nós vemos aí, Isaías 43 diz assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Aí profetizando o que viria antes de Cristo, de Jesus, o seu primo João Batista, né, que veio batizando e também batizou o próprio Jesus Cristo. É muito interessante que Isaías falou que o Messias concentraria mais o seu ministério na região da Galileia. E foi exatamente isso que aconteceu, porque ele era chamado também, né, do Galileu. Vemos aqui em Isaías 9:1 que diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Então nós vemos que Jesus, né, ele permaneceu ali na região da Galileia, onde foi operado grandes milagres, ensinamentos, né, essa região ali próximo do mar da Galileia, próximo da cidade de Cafarnaum. Então, Jesus, o Galileu, profetizado por Isaías. Isaías, ele fala também que Jesus, né, agora já dando detalhes do seu sofrimento, da sua crucificação, ele fala que ele ficaria mudo perante os seus acusadores, né? Então, Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca, né? Pelo contrário, ele suportou todo o sofrimento, escárnio, toda aquela aflição. É lógico que ele tinha o objetivo, que era a cruz, morrer na cruz para a salvação de toda a humanidade. Por isso ele suportou essas dores. Também Isaías falou que ele seria crucificado entre os malfeitores. Ele foi crucificado, nós sabemos, né, no meio ali, junto com 2 ladrões. Então nós vemos Isaías 53:12, que diz assim: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, ele dividirá os seus despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, né, os ladrões. Por isso ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então ali, né, Jesus serviu de escárnio. Muitos falavam: se você é filho de Deus, desça aí dessa cruz, né? Mas não, Jesus, ele ficou ali, ele morreu por nós, porque ele tinha o objetivo da nossa salvação. Também Isaías falou que colocariam o corpo de Jesus na sepultura de um rico, né? Nós vemos que grande precisão, né, que ele foi colocado ali na sepultura de um rico, né? Depois, ou seja, José de Arimateia, ele pede o seu corpo, né, para que seja colocado ali naquele local. Então nós vemos que Isaías 53:9 diz assim: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Então, ali ele foi colocado num túmulo emprestado. Emprestado por quê? Porque não haveria necessidade, né, de uma compra, né, de se gastar dinheiro com um túmulo, porque ele só ficaria ali por 3 dias. E nós sabemos que ao 3º dia, ou seja, ele foi colocado na sexta-feira, no domingo ele ressuscitou e vive eternamente para todo sempre. Então é maravilhoso nós vermos esses detalhes das profecias do profeta Isaías, né? Então nós estamos falando algo de 700 anos antes, né? Então ele profetizou e não viu, mas nós lendo essas passagens, nós temos a certeza que o Espírito de Deus estava sobre a vida do profeta
Isaías para dar essas revelações tão profundas. Também Isaías fala sobre Jesus em Isaías 9:6, o tão conhecido versículo que fala que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, meus irmãos, minhas irmãs, todos os internautas do canal Tempo com Deus, as veracidades desse profeta tão maravilhoso que foi usado por Deus. O maior profeta messiânico do Antigo Testamento. E infelizmente, nós sabemos que todas essas profecias foram relatadas no Antigo Testamento, mas os judeus não creram no Messias. Apenas alguns poucos creram, Como podemos citar ali, os apóstolos e outros discípulos de Cristo. Mas a rejeição do Messias trouxe a salvação a toda a humanidade através da Igreja de Jesus Cristo. Então, infelizmente, os judeus, pela sua incredulidade e pela sua dureza de coração, ainda esperam o Messias, mesmo Isaías tendo relatado essas profecias, dando detalhe sobre tudo o que aconteceria com Jesus. Mas nós cremos na palavra do Senhor, cremos na profecia e cremos que Jesus Cristo é o nosso Messias, Salvador de toda a humanidade. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Também quero deixar um aviso que a minha esposa Irinete estará no canal Tempo com Deus, na sexta-feira estará numa transmissão ao vivo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Continue conosco, prestigiando o canal Tempo com Deus, este canal tão abençoador, que é um canal, uma fonte de Deus para a sua vida, trazendo mensagem, trazendo aí curiosidades, trazendo oração, louvor, colocando você dentro de um tempo com Deus. É um tempo que você ouve a mensagem de Deus, reflete sobre a mensagem de Deus. Certamente esse canal é uma bênção na sua vida, é um canal para edificação espiritual. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que todos fiquem com Deus.